título nesta manhã: Sabor insípido. E nós podemos ler em Mateus capítulo 5, no chamado Sermão do Monte, o Senhor dizer no verso 13, a respeito da função dos discípulos. Ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Essa mensagem veio ao meu coração na noite de ontem, quando participei de um aniversário e uma das comidas que foram servidas tinha uma excelente aparência, um alimento que eu gosto, mas o seu sabor era um sabor xoxo, não tinha um condimento, não tinha um paladar. E uma das coisas, cada um tem umas características, eu sinto que eu tenho um paladar apurado, e aquele sabor não estava muito agradável. E aqui o Senhor está dizendo que os seus discípulos seriam como sal. O sal, ele tem um significado muito profundo. Nós, na nossa cultura atual, no pós-modernismo, o sal ele só tem a função de salgar os alimentos. Mas no contexto em que foi escrito, na cultura daquela época, o sal não era somente numa questão de condimento, uma questão de tempero, mas o sal, ele tinha uma importância muito grande. Por exemplo, a palavra salário vem de sal. Era um produto que tinha um custo, um valor. Ele também servia como conservante, capacidade de preservar os alimentos, porque naquela época não existia geladeira, coisas que seriam possíveis conservação dos alimentos. E podemos ver mais que ele também tinha uma influência muito grande ao nível social, nos relacionamentos humanos entre as pessoas. Por isso que o Senhor utiliza essa metáfora a respeito do sal, porque aquela sociedade antiga tinha um conceito muito amplo a respeito do sal. Quando você fosse convidado a comer com uma pessoa, comer sal com ela, significava que você estaria compartilhando a sua hospitalidade. E agora, diante desta hospitalidade, esta vida social, você teria uma obrigação moral de cuidar
dos interesses daquela pessoa. O significado era muito grande. E o Senhor está utilizando esse exemplo para mostrar aos seus discípulos que eles deveriam ser obstáculos à expansão da corrupção que havia no mundo. O sal também, ele fazia parte de um ritual no Antigo Testamento, quando as pessoas iam oferecer ofertas, sacrifícios a Deus, o sal fazia parte. Nós podemos ver no livro de Levítico, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Por que será que Deus colocava este pequeno ingrediente, podemos assim dizer, mas de muitíssima importância? Talvez porque o sal não pudesse ser destruído pelo fogo. E o sal simboliza a aliança duradoura entre Deus e Israel. Daí, isso significa que eram pactos que seriam pactos sem violações, sem corrupção, incorrupto, pacto preservativo. E a palavra de Deus nos fala no Antigo Testamento de até uma aliança de sal que Deus tinha para com o seu povo Israel. Em Números 18, verso 19 diz: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos, e as tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal, perante o Senhor é esta para ti e para a tua descendência contigo. Aliança perpétua de sal significa a natureza permanente da promessa de Deus, baseada na indestrutibilidade do sal que não se queima. Então, os sacerdotes não tinham herança na terra. Antes, através dos dízimos e das ofertas apresentadas ao Senhor pelo povo, o próprio Senhor devia ser a porção dos chamados levitas. Isso está no verso 20 e 21 desse capítulo 18 de Números. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Olha como o sal tinha uma abrangência muito profunda naquela época. Uma aliança inquebrável, irrevogável.
Daí, podemos ver a importância do sal e como o Senhor se referiu ao sal para dizer aos seus discípulos que eles agora estavam em aliança. E a aliança não poderia ser violada, quebrada, desprezada, porque se isso fosse feito, o que aconteceria? O sal seria insípido. Isto é, sem sabor. E aí o Senhor diz: como lhe restaurar o sabor? Você já viu alguma coisa semelhante? Restaurar o sabor do sal? E o Senhor diz: para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. É como um alimento. Por mais que você goste de um alimento, mas se aquele alimento não tiver o tempero, chega uma hora que você vai perder o sabor e você então não vai desprezar aquele alimento. E assim, isso tem uma aplicação muito profunda para as nossas vidas espirituais. Um valor muito importante para a igreja de hoje. A igreja tem o seu sabor. A igreja tem o seu gosto. Quando você tem oportunidade de comparecer à casa de Deus, que sabor você espera encontrar? Que tipo de alimento? Hoje nós vemos dois extremos, que podemos fazer duas figuras. O doce, que pode ser representado pelo mel, e o salgado, que pode ser representado pelo sal. E a igreja tem o poder de adoçar ou salgar o mundo. Que tipo de atitude, de característica, de sabor a igreja tem colocado para o mundo? O Senhor está dizendo que os discípulos deveriam ser os obstáculos à expansão da corrupção do mundo. Podemos ver que o sal insípido, isso é, deixar de ser sal, ou o mel, tem sabor de mel. O mel seria o gosto pelas coisas deste mundo, os prazeres deste mundo. O culto voltado para a satisfação humana, antropomocentrismo, tudo voltado para o homem se considerando Deus e dizendo: eu não preciso de mais nada, eu sou Deus. Deuses, o homem na sua soberba, na sua arrogância, na sua ambição de ser igual a Deus, cria maneiras no mundo espiritual, no mundo religioso, para satisfazer os seus desejos
suas paixões infames. E assim, o sabor do mel adentra no mundo espiritual. E esse sabor, ele não tem o poder transformador da palavra de Deus. Logo, há uma acomodação espiritual. E isso é muito perigoso, porque a igreja do Senhor perde totalmente o seu poder de influenciar esta sociedade. Vejamos que o sabor insípido, o sal insípido, é diferente do veneno, por exemplo. O veneno é destruidor. O veneno traz consequências também maléficas no meio do povo de Deus. O próprio profeta Eliseu disse na escola de profetas que havia veneno na panela, que eles não comessem daquele alimento. O veneno significa evangelho falso, falsos mestres, e que traz um estrago muito grande na vida espiritual das pessoas. Mas nós estamos falando do sal. O sal, ele não pode se tornar insípido, porque ele vai perder o seu valor. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, novamente, não mais no Sermão do Monte, o Senhor fala a respeito de vários assuntos. Marcos coloca a respeito de uma relação que existia entre aqueles discípulos que muitas das vezes ainda não tinham passado por uma profunda transformação. Ele diz no capítulo 9, verso 49, porque cada um será salgado com fogo. Como já vimos no Antigo Testamento, o sal estava associado a sacrifícios. E fogo significa também passar por dificuldades, passar por momentos de aflição, como passaram aqueles 3 amigos de Daniel na fornalha de Nabucodonosor. Mas mesmo passando por situações como essa, o sal não vai perder a sua propriedade. Está dizendo aqui o Senhor Jesus Cristo. Os crentes perseverarão através do fogo e serão purificados com ele. E diz no verso 50, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? É a pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz. E ele termina, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, o sal, mais uma vez, podemos ver que descreve o verdadeiro discípulo. O Senhor Jesus está falando aos seus discípulos para usar de humildade. Tende em vós mesmos, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Usar a humildade e o serviço
para preservar a paz da igreja, ao invés de dividi-la pelo desejo de ser grande aos olhos dos outros. Esse é o contexto desse texto, como podemos ver em Marcos 9:34. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Esse é o contexto que aqueles discípulos estavam pensando, e o Senhor, Ele está introduzindo uma revolução no modo de pensar, sem levar também a uma anarquia, de uma hierarquia funcional que nós precisamos ter no meio do povo de Deus. O povo de Deus precisa ter essa hierarquia, mas tudo muito bem dosado, para que possamos caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Como tem sido o seu paladar? Principalmente o paladar espiritual. Você está sem paladar? O seu paladar espiritual está mais para o doce? Você só quer o doce? Ou seu paladar está voltado mais para o sal, para viver uma vida incorruptível, uma vida voltada para a consagração, para a santificação? Possamos refletir neste dia sobre este importante tema que o Senhor nos apresenta no Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Que Deus nos abençoe e que tenhamos recursos espirituais para ir contra a corrupção deste mundo. Amém.